Olá pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português e hoje vou falar sobre as vozes verbais. Quais os tipos, exemplos e como transformar uma na outra. Mas antes de começar, eu já peço para você curtir aqui embaixo e inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Nós temos 3 tipos de vozes verbais no português, que são a voz ativa, em que o sujeito pratica a ação, a voz passiva, em que ele recebe a ação, e a voz reflexiva, em que ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, bom, sabendo disso, eu vou colocar aqui, é claro, alguns exemplos, algumas informações a mais no slide para vocês, mas esse é o básico, é bem simples. Na voz ativa, temos um sujeito que chamamos de sujeito agente, né? Ele age, ele faz algo. Na voz passiva, sujeito paciente. Na voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo, é agente e paciente. Vamos observar algumas frases. Voz ativa. Vamos olhar o verbo, né? O verbo fabricou. Quem fabricou? José é o meu sujeito. Foi ele que praticou a ação? Ele fabricou? Sim, ele fabricou a espada. Sujeito agente, né? Depois aqui na voz passiva, analisemos aqui, foi fabricada. Quem foi fabricada? A espada. Então, é o sujeito. Porém, é a espada que fez algo? Não, não é agente. É um sujeito, porém, paciente. E na reflexiva, né? Eu posso ter José feriu-se com a espada. Quem feriu? José é o sujeito. E quem foi ferido? José também. Então, ele é um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos analisar agora um processo que pode ser cobrado em provas, que é a transformação da voz ativa na voz passiva. Alguns exemplos de transformação. Na ativa, eu tenho Ana comprou a pizza. Na voz passiva, eu tenho que a pizza foi comprada por Ana. Vamos analisar primeiro os verbos. Comprou. Então, quem comprou? Ana, que é, então, o meu sujeito. Praticou a ação? Sim, sujeito agente. E aqui, a pizza foi comprada por Ana. Foi comprada, meu verbo. Quem foi comprada? A pizza. É o sujeito. Mas praticou a ação? Não. Portanto, é um sujeito paciente. E aí, na primeira frase, o que é a pizza? Né? Ana comprou a pizza. A pizza vai ser o meu objeto direto, tá? Então, observe que o que é o objeto direto da voz ativa vai se transformar no sujeito da voz passiva. E olhem que sobrou esse por Ana aqui, né? Então, que o sujeito da voz ativa vai se transformar nesta partezinha aqui, que a gente chama de agente da passiva, tá? Então, o sujeito agente, ele se transforma no agente, né, da voz passiva. Então, percebam, a função dele continua sendo a mesma, ele agiu. Então, de sujeito a agente, ele passou para agente da passiva, certo? Então, nós temos essas correspondências. Novamente aqui, eles fizeram as tortas. Eles é o meu sujeito agente, né? As tortas foram feitas por eles. As tortas é o meu sujeito paciente, porque elas receberam a ação. Se eu tenho as tortas, né? Eles fizeram o quê? As tortas. Objeto direto, né? E essa parte, né? Por eles, é o que corresponde ao sujeito daqui. Então, o meu objeto direto vira o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz ativa vai se transformar nessa partezinha que a gente chama da agente
da passiva. E nós temos dois tipos de voz passiva, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Algo analítico, pessoal, é algo maior, mais extenso, e algo sintético é algo mais resumido, né? Síntese é resumo. Então, na voz passiva analítica, eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal conjugado no particípio, né? Que são aquelas formas em ado, ido, outras formas irregulares. E na voz passiva sintética, eu tenho apenas um verbo com o pronome apassivador se, também chamado de partícula passivadora se, tá? Então, eu trouxe algumas formas aí, a mesma informação de duas maneiras diferentes para vermos como funciona. Vamos comparar. Eu tenho na voz passiva analítica que a casa foi alugada. Então, tenho dois verbos. Um verbo auxiliar, que acompanha aí, normalmente ser ou estar, e um verbo principal, que está no particípio, né? Pela terminação aí nós vemos. E na voz passiva sintética, eu tenho apenas um verbo e um pronome apassivador, né? Que é o se. Então, é apenas um verbo, né? Eu resumi, sintetizei. E vamos comparar aqui também com o plural. Se eu tenho casas são alugadas, na voz sintética também eu vou ter alugam-se casas, né? Aconteceu a mesma coisa e vamos lembrar que, olha, aqui eu não tenho um sujeito paciente, né? Da mesma forma eu vou ter se for no plural. E ainda que eu mude a ordem, a casa continua sendo o sujeito da frase, ou no caso, casas aqui embaixo. É por isso que eu tenho que concordar. E é por isso que se eu dissesse, por exemplo, aluga-se casas, estaria errado. Então, eu devo colocar sempre assim. Esse último tipo de frase acaba gerando muitos erros e nós vemos aí vários anúncios com esses desvios de concordância, né? É comum a gente ver, por exemplo, amola-se alicates, quando o correto seria amolam-se alicates, né? Ou então, vende-se carros, quando o correto seria vendem-se carros. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal, comente aí, dê sugestões para os próximos vídeos e, é claro, também compartilhe com seus amigos para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Até mais!